Olá, tudo bem? Sandra Taralo. Tô aqui de novo fazendo uma live. Hoje eu não avisei que ia fazer a live. Hoje eu vou falar sobre 3 coisas, tá? Primeiro, dar algumas dicas em relação à reunião, como ser uma reunião mais eficaz, mais eficiente. E vou falar sobre o vídeo que eu postei hoje no meu YouTube, tá? Bom, a questão da reunião, assim, quando você for fazer uma reunião com o seu cliente, que você já passou por todo um processo, ele já entrou em contato com você via e-mail, você já fez uma pesquisa sobre ele, e aí de repente você está querendo fazer essa reunião online, que eu acho super importante, leve todas as informações que você conseguiu naquele momento, né, até aquele momento. E principal, fale sobre as soluções que você pode alcançar ali dentro desse negócio que você quer, a partir daquele momento, ter com o cliente. Então, fale sobre soluções, escute o que o seu cliente quer falar, anote tudo, se você puder até grave. Hoje eu tenho um sisteminha no meu computador que eu gravo as reuniões e depois, se eu esqueci de alguma coisa, você consegue rever aquilo, né? Mas se você não tiver, anote tudo certinho, tudo que você está ouvindo ali do seu cliente, e eu tenho certeza que isso vai ser importante, porque aí depois você consegue formular uma proposta com todas as informações, tudo certinho, não vai esquecer de nada. Então, mostre para esse seu cliente, mesmo nessa primeira conversa, que você está realmente disposta a resolver os problemas dele, tá? Porque você fez uma pesquisa. Então, não entre numa reunião se você não fez a pesquisa sobre o cliente, sobre o perfil, sobre o nicho de atuação dele. Eu acho isso muito, muito, muito importante. O cliente com certeza vai se sentir acolhido em saber que você está tendo essa iniciativa de já mostrar para ele, num primeiro momento, algumas soluções. Então, é importante, tá? E quando você escolhe um nicho de atuação, quando você se torna especialista, como eu falo tanto, é importante que você já tenha essas informações em mãos. Então, se você está se tornando especialista de uma área, claro que você já vai ter isso aí bem pesquisado, conhecido por você vai ter já as ferramentas que você quer atuar, algumas comuns para muitas áreas, mas outras que vão ser específicas para você em relação a esse conhecimento que você vai ter ali, né, com esse cliente. Outra coisa é a respeito de um vídeo que eu fiz hoje de manhã, e não fiz hoje de manhã, fiz algumas semanas atrás, mas eu postei hoje pela manhã no meu YouTube, tá? É a respeito de contratação e entrevista, tá? Então, assim, uma vez uma pessoa me perguntou, mas como que vai ser essa contratação? Como que vai ser essa entrevista, né? Então, assim, primeiro, a contratação para profissionais de secretariado remoto existe, já vi, você pode trabalhar em uma forma de contratação, até em um modelo onde você vai trabalhar alguma parte do tempo dentro de um determinado local, outra parte do tempo fora, né, que você vai trabalhar no seu home office. Pode ser que seja um contrato CLT até, né, no caso você vai ser um funcionário CLT, mas o mais comum é que seja um contrato de prestação de serviço, você com o seu CNPJ e a pessoa com o CNPJ é a empresa dela. Então, pode sim, isso é normal, isso acontece, pode acontecer, mas o que a pessoa me pergunta naquele momento é da contratação, se colocando na posição de ser um contratado, né, por outra empresa, quase um profissional CLT da outra empresa. Essa era a mentalidade da pessoa naquele momento. E eu falei, não, você não vai ser contratado, você é um prestador de serviço que vai prestar serviço para outra empresa, você é dono de uma empresa, a pessoa é dona de outra empresa. Então, às vezes a pessoa não consegue se colocar nesse sentido. Então, quando você abre uma empresa e tem CNPJ, você precisa realmente mudar essa chavinha dentro de você. Isso é muito difícil, eu falo isso todo momento com os alunos no curso, ou quando encontro uma pessoa que bate um papo de repente. E o que eu mais percebo é que as pessoas têm muita dificuldade em se colocar como dono de uma empresa. Então, é sempre muito importante a gente lembrar isso,
falar sobre isso e se colocar nesse sentido como um dono de uma empresa. CNPJ, dono de uma empresa, eu, dono de uma empresa, falando com o dono de uma outra empresa. Isso é muito importante. É a forma que você se coloca. Eu já vi algumas pessoas falando, mas secretário, como eu sou secretário de formação, não sabe vender, não sabe se colocar como profissional, dono de uma empresa. E eu vou te falar que sim, eu consigo me colocar, sei que tem muitas colegas que também conseguem se colocar, e eu acho importante você se colocar como dono de uma empresa, não se amedrontar perante um outro dono de uma empresa. É muito comum, né? A gente sai do CLT, a gente vai conversar com alguém que é dono de uma empresa, a gente já se coloca numa posição inferior. Não pode. Você tem que se colocar na mesma posição. Claro que você vai ser um prestador de serviço, vai ser um colaborador daquela empresa, vai entrar, né, dentro daquele mundo, daquela empresa, daquele cliente, mas isso não te coloca numa posição menor. Você está numa posição ali igual para se colocar, para, claro, resolver os problemas daquela empresa ou daquele profissional. E uma questão muito legal também que eu já vi, e que já falei sobre isso também, falei no vídeo hoje pela manhã no YouTube, é que você não vai ser entrevistado por um profissional de outra empresa quando você vai prestar serviço para ele. Muito pelo contrário, eu já tive uma situação que a pessoa começou a me fazer perguntas como se estivesse fazendo um processo seletivo para entrar na empresa RH, assim, quanto tempo você trabalhou, o que você fez, você é casada, você é solteira, você não sei o que. Eu fiquei olhando e falei, não, né, eu sou uma profissional que vou prestar serviço para a sua empresa, esse é o meu currículo, essa é a minha experiência, isso aqui eu posso te resolver, isso não, a prestação de serviço vai ser por X horas, vai valer tanto, eu vou cobrar tanto, mas eu não sou, nunca serei, né, entrevistada para fazer uma prestação de serviço. As pessoas falam muito isso, mas quando eu vi um tempo atrás, inclusive, uma pessoa falando, mas como que vai ser minha entrevista? Eu falei, não, você não vai ser entrevistado, você vai conversar com o cliente, falando sobre a sua experiência profissional, vai falar sobre a sua carreira, vai falar sobre a prestação de serviço, as ferramentas que você vai utilizar, como vai ser a forma de pagamento, como que você vai cobrar, como que você vai conseguir passar para o cliente as horas que você está trabalhando, como que você vai fechar tudo isso, como que vai ser o contrato. É um outro tipo de conversa, diferente de uma conversa quando você está trabalhando ou vai trabalhar CLT numa empresa. Então, são coisas, são mentalidades, são formas de trabalho completamente diferentes, tá? Se algum cliente chegar para você e começar a querer te entrevistar como se fosse te contratar para trabalhar na empresa dele, mude o sentido da conversa, mude a forma com que ele está te tratando, se coloque como um profissional dono de uma empresa que está sendo ali colocado como um prestador de serviço que vai dar informações para ele, que vai dar soluções para ele, que vai trabalhar para ele e vai receber por esse trabalho. E aí você vai conversar com ele, obviamente, como que isso vai ser feito, se por dia, por mês, por ano, por contrato, enfim, é uma outra conversa essa. Mas é mais ou menos isso que eu queria falar hoje. Só uma passadinha muito rápida para a gente falar um pouquinho sobre uma reunião, uma conversa com esse seu cliente, mesmo que inicial, e como que você vai ser, como vai ter essa postura de conversar com ele, que é bem importante. Eu acho que você tem que entender e se colocar. Eu sei que é difícil, ainda mais pessoas que estão saindo do CLT e indo para a área empreendedora como secretária remota ou assistente virtual, enfim, como você quer ser chamada. Eu gosto de ser chamada como de secretária remota, mas a gente tem que saber mudar essa chavinha e entender o nosso novo momento profissional, e a imagem que a gente passa para o nosso cliente é como ele vai nos ver. Então a gente precisa realmente se colocar. É isso, gente, obrigado. Vi que tem algumas pessoas que passaram aqui por essa live. Coloquem suas perguntas depois aí para mim, inbox,
e eu entro em novas lives para falar com vocês. Agradeço muito, muito, muito. Fiz essa live sem falar nada para ninguém, mas vou voltar sempre que puder. Um grande beijo. Tchau, tchau.